gente que compra um terreno achando que pode construir qualquer coisa e só descobre a verdade quando deseja começar a obra. Você já parou para pensar se o que você quer construir é permitido naquele terreno? Porque o erro mais comum não é errar na obra, é errar antes mesmo dela começar. E a consequência disso pode ser pesada. Projeto embargado, obra embargada, dinheiro jogado fora. Imagina só você não poder construir o que você deseja no seu próprio terreno. Agora me responde com sinceridade. Você sabe qual é o zoneamento do seu terreno? Ou você está assumindo que dá para construir do jeito que você quer? Porque quase ninguém olha isso antes. E é exatamente aqui que começa o prejuízo da obra. E o mais perigoso é que o terreno parece perfeito, bem localizado, com um preço bom, tudo certo. Mas o problema não está no terreno, está na regra que ninguém te explicou. Deixa eu te contar uma situação muito comum. Terreno comprado, as ideias da casa pronta, já conversou com um pedreiro. Só que quando foi até o engenheiro para contratar os projetos e a liberação da obra, descobriu que o terreno está em uma zona que não permite o tipo de construção que ele gostaria. Resultado: teve que refazer todo o projeto, perdeu tempo e quase perdeu dinheiro com uma decisão que já tinha sido tomada na época que foi comprar o terreno. Isso já aconteceu ou então poderia acontecer com você? Agora presta atenção nisso. Zoneamento é basicamente o que define o que pode e o que não pode ser construído em seu terreno. Simples assim. Só que dentro disso existem regras que mudam completamente a sua obra e quase ninguém te explica isso de uma forma clara. Por exemplo, existem zonas residenciais e dentro delas tem diferentes zonas de baixa densidade que normalmente permite casas com um limite de altura, recuos maiores. E tem zonas médias ou altas densidade que já permite mais de uma unidade, às vezes até prédios. Agora me responde, você confiaria construir sem antes saber disso? E não para por aí, tem zona comercial que permite lojas, salas, negócios, mas às vezes não permite moradia, ou então limita o tipo de uso. E aqui começa outro problema clássico. Gente que quer misturar residencial com comercial, sem saber se pode, e depois descobre que não pode. E tem também as zonas mistas, que parecem uma oportunidade, e muitas das vezes são. Mas tem regras específicas, como tipo, o que pode no térreo, o que pode ser construído nos pavimentos superiores, nível de impacto, tráfego, vagas obrigatórias. Você já tinha pensado nisso antes? E agora vem um ponto que quase ninguém percebe. Não é só o que você pode construir, é como você pode construir. Recuo frontal, recuo lateral, taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, altura máxima. Essas palavras parecem ser bem técnicas, mas na prática é elas quem definem o tamanho da sua casa, a posição dela no terreno e até o custo da obra. E aqui nasce outro erro muito comum. A pessoa pensa na casa dos sonhos antes de entender o que o terreno permite. Porque olha só, se você ignorar o zoneamento, você pode ter que reduzir a sua casa, mudar completamente o projeto ou até travar a aprovação da prefeitura. E aí a obra nem começa, mas o prejuízo já começou. Agora deixa eu te mostrar o lado certo da coisa. Quando você entende o zoneamento antes, você não fica limitado, você fica estratégico. Você começa a enxergar o terreno como um sistema. Você entende até onde você pode construir, como aproveitar melhor o espaço, como posicionar a casa, como valorizar o imóvel. E isso muda tudo, porque obra não é só construir, é tomar decisões. E decisões erradas no começo custa caro lá na frente. E ninguém te fala isso, mas o zoneamento é um dos primeiros filtros inteligentes da obra. Antes de projeto, antes de orçamento, antes de qualquer coisa, você já tinha parado para pensar nisso? Agora deixa eu te falar uma verdade técnica, mas bem simples. O zoneamento não é um detalhe, ele é uma base.
Se você ignora essa base, tudo que você constrói em cima fica vulnerável. E é por isso que eu sempre falo que obra boa começa antes da obra. E aqui entra uma coisa que eu desenvolvi ao longo do tempo, que é organizar a obra. Porque a maioria das pessoas tenta resolver tudo durante a construção, mas o controle da obra vem antes mesmo dela começar. E quando você começa a organizar isso, entender o terreno, entender as regras, entender as sequências, você começa a ter clareza. E clareza traz o controle, e controle evita muito prejuízo. Faz sentido isso para você? Porque no final, o problema nunca é só o pedreiro, não é só o material, não é só o custo. O problema é a falta de mapa, e quem não tem o mapa se perde na obra. O zoneamento é uma das primeiras partes desse mapa. Se você começa certo, o resto flui. Se você começa errado, você vai corrigir o erro o tempo inteiro. Isso gera atraso, retrabalho, custo extra. Agora me diz, você quer construir no improviso ou com clareza? Porque obra não é lugar de improviso. Se esse vídeo te fez enxergar a sua obra de uma forma diferente, já comenta aqui. Vou ver o zoneamento antes, só para eu saber que você está começando do jeito certo. E se você quer entender a sua obra de uma forma completa, do começo ao fim, de forma lógica, sem ficar perdido no meio do caminho, acompanhe o nosso canal, porque aqui a gente não fala só de obra, a gente organiza a sua construção.